Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe uma proposta para vocês de corrente totalmente diferente das correntes que a gente vem trabalhando, né? A gente vinha trabalhando muito correntes de estimulação motora, correntes de estimulação sensorial, e essa traz uma proposta totalmente diferente, né? Essa traz uma proposta de cicatrização tecidual através da corrente elétrica. A gente vai entender bem direitinho, né, como é que tudo acontece, vamos conhecer a corrente, né, essa corrente fantástica, essa corrente incrível, que eu já estimulo vocês, se vocês quiserem trabalhar, pesquisa, trabalhar com pesquisa científica e gostam dessa área, gostam da eletroterapia, a microcorrente tem muito a ser estudada, né? Tem um, um, um campo imenso aí para a gente estar abordando, para a gente estar desbravando, na verdade, né? Então, quem quiser trabalhar com microcorrentes, fiquem à vontade, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito dessa corrente, tá? Então, inicialmente, né, vamos falar como é essa corrente. Ela é uma corrente de baixa potência, né? Ela é uma corrente de baixa frequência, né? Ela é uma corrente que, diferente das demais, ela não promove estimulação sensorial, e por não promover essa estimulação sensorial, né, muita gente não acredita tanto na corrente, né? Muita gente, entre aspas, quando eu falo em paciente, né, não acredita, não está estimulando, não está, porque tem alguns pacientes que quanto mais forte a estimulação, melhor é, né? Mas, na verdade, ela tem um poder de cicatrização bactericida incrível, tá? Então, vamos conhecer aqui alguns conceitos que eu separei para vocês, tá? Lembrando que a literatura que a gente utiliza é a literatura de Jones Agnes, que tem lá na biblioteca, tá certo? Mas, através dessa aula, eu tenho certeza que vocês vão compreender tudo direitinho, e se ficar dúvidas, vocês podem entrar em contato comigo por e-mail ou pelo WhatsApp, tá? Então, é, é uma estimulação com correntes com parâmetros de baixa intensidade, né? Através, representada aí pela a faixa de microamperes. Então, você perceba que ela é mais baixa do que a potência dela, do que as demais, né? Que a gente vem trabalhando. A gente opera com hertz, né? E a gente está trabalhando com microamperes, tá? Com microamperagem, também chamada de MENS ou electroneuroestimulation, promove estimulação a nível subsensorial. Quando a gente fala que promove estimulação a nível subsensorial, a gente está falando que o paciente não sente absolutamente nada. Você pode colocar a intensidade que for e o paciente não vai sentir nada, tá? Então, ele promove uma estimulação a nível subsensorial. É compatível com o campo eletromagnético do corpo. Quando a gente fala que é compatível com o campo eletromagnético do corpo, vamos imaginar o seguinte: vamos imaginar que as nossas células, né, o nosso corpo é formado por células, e as nossas células são pequenas baterias, tá? E aí eu bati na mesa, meu braço na mesa e sofri uma lesão no meu braço, tá? O que é que vai acontecer? Aquelas células que foram lesionadas, as células adjacentes a ela, vão começar a trabalhar mais para que consigam restabelecer a cicatrização dessa região lesada, né? Então, como ela está ali tentando restabelecer essa cicatrização, eles estão trabalhando. Se há trabalho, há gasto energético, né? Então, quando a gente fala é compatível com o campo eletromagnético do corpo, né? A gente está falando justamente dessa energia para que as células venham a se restabelecer energeticamente, para
promover essa cicatrização desse tecido, né? Vai chegar um momento, principalmente se a lesão vem a infeccionar e tudo mais, que algumas células vão começar a morrer, né? Vai começar a ter o surgimento de pus, enfim. Se a gente vir nesse tecido e fazer a aplicação da microcorrentes, a gente vai perceber que a gente vai promover um carregamento energético dessas células e essa cicatrização vai ser muito mais rápida do que a gente esperava, ou se a gente não tivesse utilizando a corrente. Né? Então, ele promove ele potencializa, né? Ele recarrega essas células para que elas consigam trabalhar de uma forma mais eficaz. Tá? E aí, o tratamento, né? O tratamento por microcorrente é um método não invasivo, ou seja, é subcutâneo, né? Subcutâneo não, desculpa. Com os eletrodos em cima da pele, transcutâneo, né? É subsensorial, que eu falei para você, o paciente não sente nada, não causa desconforto ao paciente, né? Já que o paciente não sente nada, não vai causar desconforto. É biologicamente compatível com o biológico, né? Ele é biologicamente compatível, pois o sinal elétrico é nivelado ao organismo. Ou seja, a mesma potência da corrente da microcorrente é a mesma potência da corrente elétrica das nossas células. Então, quando a gente fala assim, por que o paciente não sente absolutamente nada? Porque a microcorrente ela é subsensorial. E a gente tem uma resposta para isso. Né? E essa resposta seria porque a corrente elétrica da microcorrente é biologicamente compatível, né, com o ser humano. Então, é por isso que a gente não sente absolutamente nada. E aí, quando a gente pega livros, quando a gente entra no Google e coloca correntes, nós temos algumas denominações para elas, para a microcorrente, que elas podem ser chamadas de MENS, né, que é mais popularmente chamada, de MENS, MET ou MTC. Tá? Então, são siglas que podem estar denominando a microcorrentes. E aí nós temos algumas características físicas da microcorrente, né? Que ela tem uma intensidade, normalmente, que permite-se o ajuste em torno de 10 a 900 microamperes, uma frequência, normalmente, que pode ser ajustada a meio amperes, até 1000 microamperes, né? E o plano de atuação da microcorrente pode ser tanto profundo, quanto ela pode também atingir nível muscular, ósseo e apresentar-se com imediata atuação no plano cutâneo e subcutâneo. Ou seja, dá para a gente trabalhar cicatrização de lesões tanto superficial quanto profunda, tá? Então, eu posso trabalhar até mesmo desde o tecido tegumentar até mesmo o tecido ósseo. Então, dá para a gente trabalhar a cicatrização de toda a estrutura do corpo com a microcorrentes. E de uma forma segura e também com uma função a mais, né? Com uma função bactericida. E aí, para vocês terem noção, 1 miliamperes equivale a 1000 microamperes, para vocês verem como a potência dessa corrente é tão baixinha, tá? E aí a gente tem alguns efeitos fisiológicos. Por exemplo, a gente tem um restabelecimento da bioeletricidade tecidual, que foi o exemplo que eu falei para vocês, né? Se eu tenho uma lesão no tecido e esse tecido, as células começam a trabalhar ali, né, para se promover a cicatrização dele, se eu coloco a microcorrente, se eu administro a microcorrente nesse tecido, eu vou restabelecer a função energética dessas células e ela vai promover uma cicatrização mais rápida. E aí a gente tem a microcorrente no local lesionado, aumenta o fluxo
de corrente endógena, ou seja, aumenta o fluxo de corrente e substâncias hormonais, né? A resistência do tecido lesionado é reduzida, permitindo que a bioeletricidade entre nessa área e reestabeleça a homeostase, ou seja, reestabeleça o equilíbrio entre essas células. E a microcorrente pode ser produzida, né, pode produzir sinais elétricos semelhantes ao do corpo humano, quando este se recupera o tecido lesionado. Então, quando todo o tecido que estava lesionado, com a potência baixa dessa corrente, fragilizada essas células, quando a gente reestabelece, que cicatriza a mesma é, é, potência da corrente, a mesma potência celular, tá? Cheng e colaboradores utilizaram uma frequência de 100 microamperes a 500 microamperes e aumentaram a síntese de ATP em 500%. Para vocês verem, então, a gente pode aumentar a adenosina trifosfato em 500%. Então, veja se a gente consegue fazer, aumentar essa função que é primordial para o funcionamento da célula, né? Consequentemente, a gente tem um aceleramento, um progresso muito grande dessa cicatrização tecidual. A gente vai ter uma diminuição a diminuição de ATP, perdão, está presente nos tecidos traumatizados, né? Menos suprimento de sangue, com de nutrientes e oxigênio. E aí, quando a gente utiliza a microcorrentes, a gente restabelece como um todo. O transporte ativo de aminoácidos, né, ele pode promover aí, já que trabalha com também tem a função de promover o transporte ativo de aminoácidos e o sistema de proteínas, né, a corrente constante de 100 a 500 microamperes aumenta o transporte ativo de aminoácidos e, consequentemente, a síntese de proteínas de 30 a 40%. Então, a gente vai ter um aumento da produção de ATP em 500%, da síntese de proteína, consequentemente, a gente vai ter um aumento da captação de oxigênio, vamos ter também um aumento do transporte de aminoácidos e um aumento do transporte de membrana. Ou seja, percebe que todo o ciclo da célula consegue desenvolver sua função de uma forma melhor, de uma forma mais eficaz. Quando a gente vem, eu gosto muito dessa imagem, essa imagem está lá no livro de Agnes, e ele mostra essas duas células. Uma célula normal, você perceba que a célula verdinha, né, essa célula da esquerda, né, a célula normal, ela está bem carregada energeticamente. E aí a gente pode comparar uma célula normal com uma célula com déficit de energia. Perceba que essa célula com déficit de energia, ela está opaca, né? Ela está com uma cor bem diferenciada, né? Uma cor escura, enquanto uma célula que tem energia, ela está bem mais brilhante, né? Ela está mais viva, tá? Então, eu tenho esse quadro, na verdade, é para mostrar para vocês a diferença de uma célula carregada energeticamente e uma não. Aqui nós temos dois tecidos, né? A gente tem um tecido, o tecido sem a microcorrentes, né? Esse tecido a gente vê ele bem esbranquiçado, né? A gente percebe que a circulação sanguínea, né? A vascularização, na verdade, está bem diminuída. E quando a gente utiliza a microcorrentes, nessa imagem do lado, a gente pode observar uma vascularização desse tecido mais eficaz, tá? A gente tem a ação da microcorrente no sistema linfático, né? A microcorrente aumenta a mobilização de proteína para o sistema linfático. Consequentemente, ela também pode diminuir um pouco o edema.
as proteínas carregadas são postas em movimentos e a migração para o interior do tubo linfático torna-se acelerada, né? Fazendo assim a diminuição aí de um processo edematoso, por exemplo. A pressão osmótica dos canais linfáticos é, então, aumentada, acelerando a absorção do fluido do espaço intersticial. Como efeitos terapêuticos, a gente tem esse efeito, o efeito de analgésico, mas eu queria deixar bem claro para vocês que quando a gente fala em analgesia, quando o nosso objetivo for, não, meu objetivo aqui vai ser analgesia, a gente vai utilizar a gente vai utilizar a corrente Alce ou a corrente russa, tá? Quando seu objetivo for analgesia, que foi as correntes que a gente viu até agora. Quando a gente fala que ele tem um efeito de analgesia, é um efeito ele promove de fato a analgesia, mas de uma forma indireta. Ou seja, ela tem a capacidade de ter a função anti-inflamatória. Se ela diminui a inflamação, consequentemente, vai diminuir um dos sinais flogísticos, que é a dor, certo? Então, não especificamente ela é uma corrente analgésica. Não, ela promove a analgesia de uma forma indireta, tá? Então, vocês percebem que agora a gente já está adentrando em tratamento de patologias com sinais flogísticos, né? Diminuindo aí um processo inflamatório, a gente já pode utilizar a microcorrentes. Então, ele promove para promover a analgesia, né? Ele faz o restabelecimento da bioeletricidade tecidual e, consequentemente, o sistema nervoso percebe e manda uma mensagem de diminuição desse quadro álgico e a dor, consequentemente, vai estar diminuindo, né? A gente vai ter a aceleração do processo de reparação tecidual, né? O restabelecimento da bioeletricidade tecidual, promovendo a homeostase, o equilíbrio entre essas células, entre a energia dessas células. Consequentemente, a gente vai ter um intracrescimento de fibras e alinhamento de fibras de colágeno. A gente tem dois polos, vocês já conhecem bem, já estão familiarizados em relação às correntes, a gente tem os canais, né? Então, eu tenho um canal, né? Esse é um canal, e o canal 1. E o canal 1, ele vai ter dois polos para fechar circuito. Lembra? Eu tenho o polo positivo e o polo negativo, tá? O polo positivo sempre é representado pelo o pino banana de cor vermelha. O polo negativo é sempre representado pelo pino banana de cor preta, tá? Então, quando ele fala aqui, ó, os polos é algo bem importante. O polo negativo promove uma maior resposta dos fibroblastos e retarda o crescimento das bactérias, tá? Andrews e colaboradores relatam que o efeito bactericida ocorre no polo negativo e o positivo aumenta a reptilização induzida. Resumindo, gente, o polo negativo ele vai ter uma ação mais bactericida. Já o polo positivo ele vai ter uma ação mais de cicatrização tecidual. Isso faz toda a diferença quando a gente quer utilizar esses polos, tá? Quando a gente quer trabalhar uma lesão específica. Eu vou demonstrar aqui para vocês. Só um minuto.
Olha, acho que dá para vocês enxergarem aí. Vejam só, a primeira imagem, eu tenho uma lesão, tá? E eu tenho um polo positivo próximo a essa lesão, tá? E vocês percebam que eu dispersei o polo negativo. Eu vou ter aí um efeito de cicatrização tecidual. Eu falo isso quando a lesão for superficial, tá? Quando a lesão for superficial, né, a gente tem como fazer isso. Cleiton, e se for uma lesão profunda, se for uma fratura, se for uma lesão ligamentar, se for uma lesão muscular, aí a gente vai colocar como se fosse um tens cruzado, paralelo, com a lesão no meio, tranquilo. Mas se houver ferimento, se a lesão for superficial, eu posso estar utilizando dessa forma. A lesão, aqui, o meu objetivo é cicatrização tecidual. Eu posso colocar o canal positivo, o eletrodo positivo próximo à lesão e o polo negativo eu disperso. Mas se eu percebo que está com infecção, essa lesão, se eu percebo que tem uma proliferação de bactéria, né, eu percebo que está infectado ali, então eu posso fazer da seguinte forma, já que o eletrodo negativo ele é bactericida, eu coloco um eletrodo negativo próximo à lesão e disperso o eletrodo positivo. Então é primordial, é super importante a gente entender, né, essa questão do posicionamento dos eletrodos, tá? Esse aqui foi uma chamadinha que tem no livro lá de Agnes, que eu achei importante colocar aqui para vocês, né? Feridas contaminadas com pseudomonas aparecem estéreis após a microestimulação. Então, vejam que importante, né? Esse estudo. A gente pode observar que uma ferida contaminada, a partir do momento que a gente utilizar, fazer uma única aplicação da microcorrentes, a gente pode deixar ela estéril, pode eliminar todas essas bactérias dessa região, tá? Então, ele possui efeito anti-inflamatório por conta do reestabelecimento da bioeletricidade tecidual, mais o reequilíbrio dessas células. A gente vai ter uma potencialização do processo de cura, né? Sobre edema, a gente vai ter uma ação no sistema linfático, né? Um aumento da absorção desse líquido intersticial. As indicações, gente, são basicamente todas as lesões que possíveis, imagináveis. A gente pode estar trabalhando tanto para cicatrização de fratura, de escara, de feridas, queimaduras, lesões articulares, rupturas miotendinhas, pós-operatório imediato, cicatrização no geral. A gente pode estar utilizando a microcorrentes. Também pode ser utilizado na estética, tá? Com rejuvenescimento facial, enfim, ela tem várias funções. Ela é uma corrente de fato incrível, tá? As contraindicações, basicamente, extremamente simples, é alergia ou irritação à corrente elétrica. Alguns pacientes que realmente não têm irritabilidade com a corrente, sobre o útero gravídico, sobre o eixo carotídeo e marca-passo, tá? A gente evita. A gente tem essas duas perguntas bem básicas. Qual o posicionamento dos eletrodos? Que a gente já respondeu essa questão, né? Eu posso ter, respondendo essa pergunta, né, sobre o posicionamento dos eletrodos, eu posso ter, na verdade, duas formas de colocação dos eletrodos. Eu posso ter, se for uma lesão superficial, de acordo com a polaridade, né, o polo negativo, quando o meu próximo à lesão e disperso o polo negativo. Perdão, só recapitulando. O polo positivo quando perto da lesão e o polo negativo disperso, eu vou ter aí um objetivo básico, né, de cicatrização tecidual. Mas quando o polo negativo estiver próximo da lesão, né,
e o polo positivo disperso, o meu objetivo aí é promover uma medicina, tá certo? E a outra forma de colocação dos eletrodos é quando a lesão é profunda, eu vou deixar sempre os eletrodos, a lesão no centro, tá? Entre os eletrodos. Então, eu posso fazer de forma paralela, eu posso fazer de forma cruzada, tá certo? Tranquilamente, não tem problema nenhum. E a segunda questão, a segunda pergunta é qual a sensação do paciente? Que é interessante a gente saber qual é a sensação do paciente, né? Nenhuma. Por quê? Porque a corrente da microcorrentes é biocompatível com a eletricidade tecidual. Então, o paciente ele não sente absolutamente nada, tá? Aqui são alguns eletrodos para dermato funcional, quando há estimulação de rejuvenescimento facial. Esses aqui são outros eletrodos também para rejuvenescimento facial ou rejuvenescimento da pele. Também é microcorrentes, vocês vão encontrar de várias formas, vários modelos, com vários objetivos. Aqui já é um objetivo voltado para a ortopedia, tá? Então você perceba que aqui já é uma lesão mais voltada para a ortopedia, pode ser uma lesão de joelho, pode ser uma lesão aí da tíbia, enfim. Então já é algo mais voltado para ortopedia de fato. Esse é um outro eletrodo, né, da microcorrentes, onde a primeira imagem a gente tem uma máscara, né? Essa máscara é com um papel parecido com um filtro de café, então a gente embebeda ela de água, né? Que a água ela é condutora da corrente elétrica, vocês estão lembrados disso. A gente conecta um eletrodo na máscara e essa corrente ela é passada por esses pontos que vocês estão vendo na segunda imagem, né? E a terceira imagem é como o paciente fica, tá? Esse outro é uma outra microcorrente já portátil, ela é um pouco cara, né? Então, para quem vai trabalhar aí com dermato funcional, é uma opção. E aqui são exemplos incríveis que está lá no livro de Agnes. E eu trouxe para vocês também aqui, né, que uma das lesões extremamente complicadas, pessoal, da gente tratar é um pé diabético. Né? Uma lesão de pé diabético é muito difícil de ser tratada, de ser cicatrizada. E aí a gente vê a evolução desse paciente, né, utilizando apenas a microcorrente. Tá? Então a gente tem a primeira imagem e a última imagem de como ficou após a utilização frequente da micro. Interessante que eu trouxe para vocês, que é justamente para que vocês entendam os pontos de pressão. Geralmente, quando a gente for trabalhar lá no oitavo período com a fisioterapia comunitária, vocês vão fazer visitas domiciliares, a gente vai ter muito paciente acamado, e esses são pontos de pressão, né, em que se desenvolve mais escara. Então, eu trouxe essa imagem para que a gente tenha um olhar mais diferenciado, né, mais técnico quando a gente vê esses pacientes, um paciente cadeirante, um paciente acamado, né, quais são esses pontos de pressão que pode estar desenvolvendo essas úlceras e a gente pode estar tratando com a microcorrentes. Aqui são imagens também, né, de escaras que a gente pode estar tratando com a microcorrentes. Tá? Já tivemos paciente assim na clínica escola e foi tratado apenas com a micro e foi cicatrizado 100% apenas com a micro. Tá? Aqui também, tá? Vendo todo o sacro, você vê que a gente tem tanto músculo como osso aparente, a imagem do calcânio. Geralmente, o paciente, quando fica muito em decúbito dorsal, ele geralmente aparece essa escária. Essa está no início ainda, mas tem um sinal de necrose, dá para a gente observar, tá? Aqui, queimaduras,
Qualquer que seja a lesão, gente, a gente pode estar trabalhando, pode estar promovendo uma cicatrização com tecidual, com a MENS, né, com a microcorrentes. Outro exemplo que eu trouxe também do livro de Agnes, que esse é fantástico, ele utilizou nessa amputação, você perceba que foi uma amputação nesse pé diabético, né? E foi utilizado somente a micro, né? Você observa o posicionamento desses eletrodos aqui, gente, ó, AA e BB fazendo um cruzamento nessa lesão, né? Geralmente a gente pode fazer assim cruzado em áreas superficiais quando eu percebo, por exemplo, que não há nenhum comprometimento de bactérias. Então eu posso fazer tranquilamente. Ou se você queria intensificar, por exemplo, ainda mais a cicatrização desse tecido, a gente poderia colocar 2 positivos bem próximo à lesão e dispersar os 2 negativos, tá? Gente, essa imagem aqui foi de um paciente nosso, meu e dos meus alunos lá da Maurício de Nassau, né? Esse paciente aqui foi um paciente acho que ele tinha uma média de 25 anos, e ele estava saindo do carro e veio um caminhão e passou por cima dele e da porta, arrancou ele com a porta do carro dele e tudo, e saiu arrastando. E aí a gente teve essa escoriação, né? Então eu quero chamar a atenção de vocês para essa escoriação. Eu queria que vocês observassem o seguinte, que essa foto que eu tenho, ela já foi iniciada, já tinha sido iniciado, na verdade, um processo de cicatrização. Você perceba que ao redor dela já tem um processo de cicatrização muito bom, né? Porque a gente já tinha iniciado. Mas onde está essa região escura, aqui, estava desse jeito aqui. Foi o que eu fiz. Eu solicitei para que a mãe, ela parasse de utilizar é, medicamentos para essa cicatrização. E aí eu trabalhei, junto com os meus alunos, uma combinação da alta frequência, microcorrentes e laser, tá? Então, alta frequência, microcorrentes e laser, tá? Só utilizando nessa área aqui, a gente teve uma média de 10 sessões, né? Então, 10 sessões, o paciente indo, minto, foram 15 sessões, gente. O paciente indo de segunda, quarta e sexta-feira. Então, dá uma média de umas 4 semanas, né? Utilizando só esses recursos, a gente conseguiu fechar essa escoriação com 15 atendimentos, tá? Então, ele ficou desse jeito aqui. A gente tem um exemplo também da clínica escola, da nossa clínica escola aqui de Serra Talhada, da FIS. A gente percebe, ó, que aparece o osso, a gente percebe essa região toda aqui, ó, já tinha sido cicatrizado, né? O pessoal da dermatofuncional utilizou somente a microcorrente nesse paciente. Então perceba que houve já essa cicatrização e quando eu vi, ele já estava bem cicatrizado, ó, e fechou por completo essa cicatrização, tá? Então é algo muito gratificante, é algo rápido, o resultado vem de forma incrível, gente. É muito gratificante mesmo, é uma corrente fantástica, tá? Então perceba a evolução, olha só a evolução dessa lesão, né? E houve o fechamento dela, certo? E os parâmetros? Os parâmetros, né? Quais são os parâmetros que a gente utiliza para essa corrente? A gente é super simples, super básica, né? A gente só vai ter frequência e intensidade, tá? Frequência vai dizer respeito a se ela é superficial, se ela é profunda, tá?
E a intensidade diz respeito se ela é aguda ou crônica, tá? Então, vamos lá. Para a frequência de uma lesão superficial, eu vou ter uma frequência de 200 a 299, certo? Quando a lesão for superficial, eu terei uma frequência de 200 a 299. Quando eu tenho uma lesão profunda, eu vou ter uma frequência de 300 a 500. Se a lesão for superficial, eu vou ter uma frequência de 200 a 299. Se a lesão for profunda, eu vou ter uma lesão de 300 a 500, tá? Eu vou colocar o tempo de 30 minutos e apertar Start, tá? Quando eu aperto Start, ele vai estar em stand-by, não vai estar passando corrente ainda para o paciente. E aí a gente tem um novo parâmetro, que é a intensidade. Então, eu já escolhi, né? A lesão ela é superficial ou profunda na frequência. E na intensidade, eu vou identificar se essa lesão ela é aguda ou crônica. Então, eu terei para crônica, né, uma frequência de 100 a 299. E para aguda, eu terei uma frequência de 300 a 500 miliamperes, tá? Então, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu, particularmente, adoro essa corrente. Eu adoro trabalhar com a MENS, adoro trabalhar com a microcorrentes, tá? Qualquer dúvida, chama no WhatsApp, manda um e-mail, que aí eu estarei disponível para responder a vocês, tá certo? Espero que tenham gostado. Revejam quantas vezes for necessário. Basicamente, eu repliquei o nosso capítulo do livro de Jones Agnes, tá? Então, espero que tenha sido bastante proveitoso para vocês. Então, sempre que o meu objetivo for diminuir um processo inflamatório, promover uma cicatrização, né, de uma forma segura, diminuir aí uma contaminação bactericida, né, desse tecido, uma das alternativas que eu posso estar utilizando é a MENS, tá bom? Então, muito obrigado pela atenção de vocês, estou à disposição.